O conceito cristão sobre energias e frequências. Audiobook. Acesse de modo claro e direto como captar, bloquear, converter e canalizar energias, mantendo sua frequência sempre alta. Levi Hadai Livros. Prefácio. O apóstolo Paulo foi muito feliz em sua colocação quando disse que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais nas regiões celestiais. Deste modo ficou evidente sua preocupação em ajudar a igreja de Cristo em Éfeso, pois ele sabia que era necessário que os irmãos entendessem contra quem estava lutando. Este modelo também foi característica de um líder militar francês, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte gostava de explicar as suas ordens aos seus subordinados, pois entendia que se houvesse nos subordinados o entendimento e as intenções das suas ordens, então esses subordinados lutariam com mais afinco os seus combates. Este livro também tem essa intenção. Ele está muito longe de ser algo santo comparado à carta do apóstolo Paulo, mas a sua intencionalidade nesse quesito se assemelha muito com a do apóstolo, sabendo que existe um campo espiritual e que sentimos de certo modo seus embates. Deste modo, essa literatura traz um olhar cristão sobre isso, e o melhor, traz um ensinamento para que possamos compreender e atuar de melhor maneira possível. Sabemos que o assunto energia pode trazer uma discussão e um certo preconceito e que é natural ser admitido. Porém, sabe que todos os pilares desse ensinamento são cristãos. Eles não saem da Bíblia em nenhum momento. Pelo contrário, eles estão totalmente debaixo dos comportamentos e das atitudes cristãs. A grande característica da escrita e da literatura deste livro é a clareza e o modo objetivo como ela é criada. O autor não tem a intenção de pesar a literatura, criando floreios ou fugindo do tema segundo subterfúgios adjetivais de modo intelectual para envaidecer a sua pessoa. Não, jamais. Isso faz com que o conteúdo a seguir seja pontual, bastante claro, uma linguagem de fácil acesso, com exemplos claros que você, leitor, vai compreender como funciona todo esse processo de frequência e energia. A elaboração desse processo passou por grandes embates espirituais. Por isso, valorize essa oportunidade que você está tendo. Se de algum modo você teve acesso a esse material, é porque Deus quer falar com você de algum modo, de algum aspecto, ou de vários aspectos. Saiba que não existe acaso ou coincidência no mundo cristão. Saiba que tampouco o misticismo também. Contudo, seja profundo ao analisar e ao entender essa chance que você está tendo e compartilhe o livro. Presenteie aquela pessoa que você tanto estima bem. O mais importante de tudo é ter o coração aberto para aprender. Jamais com julgamentos prévios. Parta do princípio que reter aquilo que é bom. Assim, desse modo, você estará absorvendo e mantendo um crescimento espiritual em Cristo de modo primoroso. Então entenderá o quão valioso foi esse acesso. Capítulo 1. Entendendo o que é energia e frequência. O primeiro passo que precisamos acreditar que estaremos lendo é interessante. Vamos começar aqui novamente. Primeiro passo, precisamos primeiro acreditar no que estamos lendo. Interessante quando tomamos um remédio e acreditamos que irá funcionar, ou quando pegamos um ônibus e confiamos que ele vai parar naquele destino que esteve descrito no vidro, às vezes até dormimos despreocupados no caminho. Mas quando se trata de assuntos que você não consegue enxergar ou tocar, a situação parece que muda, né? O que você precisa entender é que o ensino de energias que você está prestes a conhecer é algo que pode mudar a sua vida, mas você tem que acreditar nesse processo. Veja bem, fique tranquilo se você é um cristão. Saiba que todo esse estudo não vai em nenhum momento contra os princípios bíblicos de Jesus Cristo. Pelo contrário, será um grande aliado na sua comunhão que você precisa ter com Cristo. Sem delongas, vamos aos estudos. Primeiro, precisamos entender o que é energia e como isso funciona. Tudo que você enxerga tem um campo energético, absolutamente tudo. Alguns vão gerar energias, outros vão absorver energias. Tudo isso altera diretamente o nosso estado de humor ou estado de espírito
ou seu campo de frequência energética. Essas expressões, concretamente, são assemelhadas, porém cada um diz isso de uma forma conveniente. Vamos por partes para que você possa compreender melhor. Você carrega uma energia. Todas as pessoas, os animais, as plantas, tudo possui um campo energético. Um carro tem um campo energético. Lugares possuem campo energético. Cidades, países, tudo que existe tem um campo energético invisível. Você vai aprender de modo prático e simples como captar essas energias através das frequências que elas emitem, e existe a possibilidade de converter a sucção energética negativa. Isso mesmo. Em troca, existem várias possibilidades: ganho, perca, empate. Neste livro, você acessará a possibilidade de sempre ganhar energia, de modo transbordante. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Já foi ao shopping center alguma vez e se sentiu triste ou com sono ao sair? Já esteve naqueles bares ou botecos bem sujos com várias pessoas viciadas e se sentiu mal ao sair? Já se sentiu triste ou cansado sem razão depois de conversar com alguém? Você já se sentiu esgotado fisicamente querendo uma cama depois de conversar com alguma pessoa? Você pode não acreditar, mas se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que você teve as suas energias sugadas por pessoas ou situações que estavam em uma frequência muito baixa e sugaram as suas energias para se sentirem melhores. Elas não fazem por mal. Na verdade, nem sabem que estão fazendo isso. É uma situação muito mais complexa que não vai fazer diferença para a sua vida eu ficar explicando o porquê disso. O que eu quero te ensinar é como evitar essa situação, como captar energias e converter a sucção energética negativa por um método chamado transbordo energético. Então vejamos. Quando você abre um sorriso, está liberando energia, e quando recebe um sorriso, você está captando energia. Quando entra em um lugar com muita luz, bem arrumado, muito bem limpo e cheiroso, organizado, entre outras situações, a tendência é aquilo te fazer bem. Não é bem isso que você se sente? Isso não é por acaso. Por exemplo, pessoas relatam que quando vão para Orlando, nos Estados Unidos, em direção ao parque da Walt Disney, no próprio aeroporto já se sentem uma atmosfera diferente, algo que não conseguem entender. O que acontece ali é que o nível de pessoas que estão realizando um sonho é muito alto. E isso vai gerando liberações contínuas de energia, o que faz com que todo aquele ambiente tenha uma frequência de energia altíssima ou energia positiva. Vamos aos exemplos de frequências altas de energias. Contato com a natureza. Você já viu como é revigorante uma pescaria, ou simplesmente o ato de ir para uma zona rural e andar descalço pisando na terra, andando dentro de uma mata ou mergulhando em um rio? Beber água é um dos principais repositores de energia. Sono também é um dos principais repositores de energia, mas ele em excesso não é bom. Atividade física, uma excelente ferramenta para manter sua frequência energética alta. Ambientes limpos com muita luz. Pensamentos positivos. Trabalhar em seu propósito de vida, a profissão que você sempre quis fazer. Viver o seu chamado ministerial em Cristo, ou seja, exercer os seus dons e seus talentos que Cristo te deu. Suas habilidades na igreja. Ser uma pessoa otimista e se conectar com pessoas otimistas. Lugares que geralmente são plataformas que produzem momentos de alegria, de êxtase, de realização de sonhos para as pessoas. Alimentos saudáveis e naturais. Contato com pessoas positivas, pessoas alegres, principalmente pessoas que não reclamam ou criticam outras pessoas. Isso é fundamental. Objetos que foram frutos de um esforço intenso para serem construídos. Por exemplo, quando você anda em uma Ferrari, o nível de energia que ela cria dentro de você é enorme, pois ali foi empregado atributos que demandaram grandes energias positivas. Comece a reparar nesses detalhes. A mais importante de todas. A Bíblia Sagrada é uma mina inesgotável de energia positiva. Não existe nada que supere a compreensão da leitura deste livro. Então aqui você já consegue perceber como recarregar suas energias. Orar e vigiar é uma ferramenta fundamental para ter solidez em altas frequências energéticas. Viver o presente com intensidade. Agora vamos aos exemplos de baixas energias. De frequências baixas. Filme de terror ou filme de pornografia, bares e baladas,
shoppings e supermercados, o consumo exagerado de álcool, o consumo de cigarro, de qualquer outra droga, pessoas que só reclamam, pessoas negativas que possuem o pessimismo como hábito em suas mentes, consumo de carnes, que tem muito sangue, o consumo alimentar de sangue, pensar no passado frequentemente, pensar no futuro frequentemente, ser uma pessoa pessimista, trabalhar em algo que não seja seu propósito de vida, não executar seu chamado ministerial em Cristo, ter pensamentos negativos, lugares que contêm várias pessoas negativas que estão em seus cargos energéticos baixíssimos. Por exemplo, shopping center é um lugar onde você perde muita energia, pois está repleto de pessoas que estão com frequências baixas. Muita gente junta com o mesmo sentimento, principalmente porque ali tem uma grande maioria de pessoas, um número muito alto, que trabalham muitas horas por dia, em dias da semana, em vários dias da semana, e possuem uma baixa remuneração. E deste modo, se sentem frustradas pelo simples fato de verem toda hora outras pessoas sorrindo, com o tempo livre, gastando dinheiro, às vezes com coisas não essenciais. Não estou pregando a luta de classe, jamais. Quero que você compreenda o porquê se sente triste ou se sente vazio, às vezes, quando sai de um shopping. É diferente de quando você vai a uma igreja e canta louvores e recebe a palavra viva da Bíblia em sua alma. Então, você sai da igreja com a frequência alta, cheia de energia, ou quando vai a uma praia vazia, em um belo dia de sol, e volta feliz da vida sem saber explicar. Interessante ressaltar que quando trabalhamos naquilo que gostamos de fazer, estamos mantendo a frequência alta, ou seja, aquilo que você faz com maestria e facilidade, que outras pessoas têm dificuldade de fazer, é o seu propósito de vida. Viver esse propósito é fundamental para ter uma frequência elevada. Deste modo, viver seu chamado ministerial em Cristo, ou seja, os dons, os talentos que Cristo te deu para executar na obra dele e na sua vida, de modo geral, faz com que você mantenha e eleve a sua frequência energética. Toda pessoa depressiva está com frequência baixa e suga energia quando puder, o quanto puder, de pessoas que estão com a frequência alta com energias. Remédios vão ajudar de modo químico e elevar a sua frequência. Contudo, essa pessoa precisa se libertar dessa tristeza e desse campo energético baixo. Por isso que esse livro traz conceitos práticos para te ajudar e elevar seu campo energético e habitar nas frequências altas. Não veja jamais pessoas depressivas como culpadas. Não fique chateado em ter que se conectar com elas, pois fazendo isso estará abaixando sua frequência energética. Não, não mesmo. Existe uma forma de converter isso, de olhar com empatia e compaixão, e então estará aumentando a sua frequência e a dela também, e mantendo a sua. Isso chama-se transbordo. Calma, vamos aprender isso de um modo mais claro nos próximos capítulos. O nosso cérebro sempre vai te convencer a poupar energia, principalmente no pensamento. Quanto menos você pensar, melhor é para o seu cérebro. Então pratique sempre a coragem. Isso mesmo, utilize a coragem para combater o comodismo mental. O que é frequência? Quando falamos de frequência, quero que você faça uma alusão a um rádio AM/FM. Aqueles aparelhos que fizeram sucesso no século XX. Você só consegue ouvir uma música neste aparelho de rádio se o emissor é aquela pessoa que produz uma onda sonora e o receptor, que é aquela pessoa que escuta aquela onda sonora, estiverem conectados na mesma frequência. Você não enxerga essa frequência, mas você consegue escutar as ondas sonoras nessa frequência, estando em comum sintonia. Assim, ouvimos músicas e informações. Nesse sistema de energias, é a mesma coisa. Porém, você não escuta, você a sente. Pois quando você entra em processo de sentir, seja algo bom ou ruim, é porque está captando energias ou perdendo energias. Exemplos. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Está exercendo um dos seus frutos, que é a alegria. Você está alegre. Sua frequência energética está altíssima. Porém, seu pai está com uma tristeza profunda, passando por uma dificuldade financeira. Ele está muito abatido e está em uma frequência muito baixa.
E quando ele começa a se conectar com você, seja em uma conversa ou em um abraço ou simplesmente um olhar, as frequências começam a se conectar. Mesmo uma estando baixa e a outra alta, elas vão se conectando com o intuito de igualar e formar uma frequência de transmissão. Isso é uma regra universal. Por isso que somos seres comunicáveis. Somos dependentes da socialização. Então essa conexão pode gerar dois resultados. Vamos ver duas possibilidades nesses exemplos. A primeira possibilidade: o pai que está em uma frequência baixa vai sugar a frequência alta do filho. Ele vai se sentir melhor e o filho tende a ficar esgotado energeticamente, o que gera nele sono, sede, cansaço. Agora veja a segunda possibilidade. O pai que está em uma frequência baixa vai captar a frequência alta do filho. Ele vai se sentir melhor e o filho tende a ficar estável, pois ele soube converter a frequência baixa que seu pai estava tentando sugar. Vamos aprender isso de um modo mais claro no decorrer do livro. Note que houve diferença de sucção e captação. Por isso, os familiares e os amigos íntimos são pessoas que mais captam energias uma das outras. E nesse aspecto é algo normal. Existe uma grande diferença de captar e de sugar energia. No exemplo acima, observamos que no primeiro exemplo houve sucção e no segundo houve captação. Para não ter dúvidas, sabe que quando falamos em captação, esse nome está ligado ao início de um processo de multiplicação de energia, principalmente de quem liberou essa energia. Mas calma, você vai entender melhor com os exemplos a seguir. Capítulo 2. Captando, bloqueando, convertendo e canalizando energias. Vamos a exemplos de captação de energia. Toda vez que você entra em contato com a natureza e coloca os pés no chão, você está carregando as suas energias. Quando entra em ambientes em um campo energético positivo, você se sente bem, está captando energia. Quando se alimenta e bebe água, você está captando energia. Aqui não falo da biologia, tá? Da energia biológica, mas da energia espiritual. Algo fantástico nesse processo é que pessoas que estão com baixa frequência sugam energias positivas das pessoas, mas não fazem a captação da energia. É diferente. A sucção da energia, ela não tem transbordo. A pessoa apenas consome para se sentir melhor. E se a outra pessoa que liberou não converter, vai abaixar sua frequência e ficará cansado, com sono e com sede. A captação de energia é diferente, ela capta a energia, mas quem liberou a energia não abaixa sua frequência energética. Essa pessoa continua bem. Nisso chamamos de transbordo, pois ambos saem ganhando. Calma, vou te explicar melhor. Do ponto de vista de quem está com a frequência baixa, imagine-se uma pessoa com um café na mão. E que esse café seja essa energia que estamos falando. Uma pessoa que está com a frequência baixa de energia vai querer tomar o café e sair fora. Isso acontece. Porém, ela não conseguiu fazer a captação por modelagem. Ou seja, ela não quis aprender a fazer o café. Na verdade, ela nem sabe que pode aprender isso. E olha o que é muito bacana nesse processo. Só pessoas que possuem uma frequência alta conseguem captar energias de outras pessoas. Ou seja, toda vez que ela vê alguém com um café, ela aprende a fazer esse novo café, seja ele um cappuccino ou um café árabe. O mais fantástico é que a pessoa que está com essa frequência alta de energia, ao doar essa energia, ela recebe ainda mais energia. É algo simplesmente incrível. Você vai entender melhor esse processo quando eu for te explicar como converter as frequências baixas para altas. Entenda, neste exemplo do café, uma pessoa só consumiu o café e foi embora. A outra pessoa consumiu o café, aprendendo a fazer o café, e assim então houve um transbordo energético dos dois lados. Vamos aos exemplos para que você possa entender melhor. Um exemplo de perda de energia ou sucção e por uma pessoa que está com baixa frequência energética. Preste atenção. João acabou de correr na praia e está feliz com seu novo emprego.
um lugar que tem muita energia, incrível, de alta energia, uma praia muito bacana. Ele encontra, na volta do seu passeio, ele encontra o seu amigo de infância no quiosque da praia. Porém, seu amigo é uma pessoa extremamente pessimista e só sabe reclamar. Então começa a falar mal do governo, depois da economia, depois fala mal da sua esposa e depois do preço dos alimentos e tal. Neste ponto, João tem várias escolhas. A primeira delas, ele pode se despedir e ir embora, vai estar poupando energia. Ele pode ficar e escutar o desabafo, conexão de frequência, ele vai se conectar na frequência. O pensamento, contudo, vai ficar com pensamento negativo também, com raiva do seu amigo, ou tomando as dores e a raiva sobre as coisas que está ouvindo. Então, deste modo, ele vai perder energia. E agora, de quebra, vai abaixar a sua frequência também. Preste atenção, jamais, nunca, never, em qualquer interação pessoal, jamais critique ou pense negativamente, ou julgue pejorativamente a pessoa. Isso é o acesso para abaixar a sua frequência automaticamente. Terceira opção. Ele pode ficar e escutar o desabafo do amigo. Vai ter a conexão de frequência. Sem sentir nada e ficar pensando em outras coisas. Não dando bola, esperando uma deixa para se despedir e ir embora. Nesse caso, ele vai perder energia e tempo. E vai ter que fazer reposição depois, dormindo, bebendo água, lendo a Bíblia, orando, enfim. Quarta opção, ele pode ficar e liberar dentro dele a empatia com compaixão. E entender que o comportamento do seu amigo é o máximo que o seu amigo poderia fazer. João vai liberar energia para seu amigo, falando de Cristo Jesus para ele. Ele vai ajudar o amigo a transbordar energia agora. E deste modo, sentindo empatia com compaixão, vai manter seu campo de frequência alto. Além de ter feito uma boa ação, terá seu galardão no céu por isso também. Agora preste atenção, ainda neste exemplo. Note que ele estava cheio de energia, com a sua frequência alta. Quando viu seu amigo de infância, teve várias opções. Mas preste atenção, todas essas variáveis que aconteceram neste exemplo vão se aplicar em todos, eu repito, em todos os contatos ou conexões sociais que você irá fazer ao longo do seu dia, ao longo da sua vida. Aqui está a chave central para você. Vamos à análise. Preste atenção. Neste exemplo, aonde houve captação de energia? No quarto exemplo, quando João decidiu ficar, se conectar e ter empatia e compaixão. Onde houve a sucção e perda de energia? No segundo e no terceiro exemplo, onde João decidiu se conectar, tendo um comportamento de julgamento, de frustração, de pessimismo e de desconforto. Onde houve conversão de energia? No quarto exemplo, onde João, ao ter empatia com compaixão, apregoou Cristo. Fazendo isso, transformou a frequência baixa em alta, se edificando por ajudar o seu amigo. Aonde houve transbordo de energia? No quarto exemplo, quando João apregoou a Cristo, o que antes era uma frequência baixa de energia, uma sucção, foi transformada por meio da captação que gerou um transbordo mútuo entre os dois. Veja, sempre a captação como um início de um processo de conversão, de transbordo. Entenda que esse processo, quanto mais utilizado, mais transbordante para os dois lados é. Não existe escassez energética nesse processo. Por isso que Cristo Jesus sempre falava em servir, que o melhor era sempre servir. Toda vez que você tem a capacidade de conhecer uma pessoa, que você tem essa oportunidade, seja em um curso ou até mesmo um novo colega de trabalho, saiba que vai ter algo de bom para aprender. Se você começar a falar mal ou a pensar mal dessa pessoa ou fazer um pré-julgamento, então todo esse processo é cortado. Você sai perdendo. Por isso que nesse processo é impossível você encontrar com o seu maior rival, digamos assim, e ainda assim sair ganhando energia, mantendo a frequência alta. Isso é uma regra que não pode ser mudada na conversão e no transbordo. A partir do momento que você começou a julgar a pessoa em seu pensamento, isso mesmo, no pensamento, e a criticou, então esse pilar é quebrado.
Você não vai conseguir converter energia, principalmente se verbalizar essa crítica. Agora, se você for tomado pelo Espírito Santo de Deus para exortar essa pessoa, então esse julgamento feito cara a cara, em forma de exortação, se torna conversão de transbordo, pois ambos sairão edificados. Mesmo que a pessoa fale algo errado, que fira seus princípios, você pode ficar com raiva e deixar aquela energia abaixar a sua frequência, ou você pode exercer empatia com compaixão e então falar para essa pessoa, no olho a olho, não pelas costas, falar os seus valores e princípios e que deste modo você discorda do que ela está falando. Na teoria parece fácil. Sabemos que na prática é difícil, mas aquele que exerce esse comportamento jamais consegue ser ferido emocionalmente. Por consequência, também sempre tem a frequência energética alta. Ele pode orar tranquilamente para Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, sabendo que será perdoado, pois não tem mágoa de ninguém e consegue perdoar a todos. Vamos ao segundo exemplo. Captando e modelando energias positivas. João agora está em seu trabalho e então ele se sente muito bem conversando com um cliente que é extremamente próspero. Não estou falando só de riqueza financeira. Esse cliente é um camarada feliz e transborda em tudo que faz. E toda vez que João fala com ele, ele se sente mais feliz. Preste atenção. Preste atenção. Aprenda aqui a captar energia com modelação. Existe um requisito básico para captar energia com modelação sem ferir ou abaixar a energia da pessoa captada. Na verdade, como eu te expliquei, a captação por modelagem não abaixa a frequência energética do outro. Pelo contrário, ela faz aumentar. Existe um requisito básico para isso, que é honra. João, isso mesmo, é a honra. João agora chega perto do seu cliente e dentro dele só exercita o sentimento de amor filantrópico. Começa a sentir pelo seu cliente um sentimento de honra, de humildade, de aprendizagem. Através desse sentimento, acredite nisso, seu próprio cérebro vai fazer uma leitura mais apurada deste cidadão. E acredite nisso, você vai aprender alguma coisa útil. João, trazendo essa técnica, conseguiu ver que o seu cliente sempre fala tal expressão ou tem um aperto de mão diferenciado que impacta uma abordagem na negociação. Então João instintivamente aprende a falar essa expressão e até esse aperto de mão. Você já reparou que quando você muda de cidade, em poucos meses você está com o sotaque daquela região? O que João fez foi exatamente a modelagem por energia. Após ter honrado seu amigo, gerando humildade e abrindo o coração, ele aprendeu algo novo. Então ele vai para o segundo passo, que é a equivalência ou gestão. João aprendeu a falar uma expressão impactante e a apertar uma mão de um modo mais firme. E ele faz essa gestão e melhora isso, ou seja, consegue fazer mais vendas por ter essa técnica aprendida por modelação. Então agora ele sai do segundo estágio e vai para o terceiro estágio, que é o transbordo. No transbordo, essas técnicas começam a ser fundamentais nos fechamentos de vários negócios da sua empresa. A sua empresa sai ganhando com isso. Ele está ganhando e, pasme, agora ele ensina outras pessoas a apertarem uma mão e a falarem com mais convicção de um modo até melhor do que ele mesmo modelou. Entende como foi o processo? Ele está transbordando a energia. E aqueles que estão se portando com humildade e o honrando em pensamento, tendo pensamento otimistas, não criticando, estão captando por modelação essa energia. João está liberando energia de modo transbordante sem perder. Isso é algo maravilhoso. Por isso encontramos na Bíblia Moisés falando para Josué e Davi falando a mesma coisa para Salomão. Olha, medite na palavra de Deus dia e noite. Preste atenção. Isso significa honrar em pensamento. Você está dando crédito para a leitura, sendo humilde para aprender. Um dos motivos da Bíblia ser uma fonte inesgotável de energia transbordante. Saiba de uma coisa. Toda vez que você brigar ou pensar algo ruim de uma pessoa ou fazer julgamentos pejorativos de uma pessoa, está perdendo a chance de captar e modelar essa pessoa. E simplesmente é impossível modelar uma pessoa que você não a honra em pensamento. Isso é uma lei universal. Agora vamos para outro exemplo. João acabou de brigar no trânsito, no trabalho. João acabou de brigar no trabalho. Seu colega de trabalho chegou em sua sala e o ofendeu.
e lhe disse: Olha, João, você é um babaca. Essa ação literalmente é um dardo lançado de uma frequência baixa energética. Neste caso, o João fica extremamente chateado e triste. Então, ele ouve essa expressão e faz ataques em sua mente negativos sobre essa pessoa e começa a pensar assim: ah, esse meu colega é um otário, ele é um careca, deve ser corno, por isso que ele me ofendeu. Sabe o que João fez? Ele deixou-se contaminar por aquela frequência, por aquele dado de energia. Então a sua situação, então isso fica horas em sua cabeça, dias, semanas e até meses ou anos, afetando e interferindo em sua frequência energética, deixando João uma pessoa mais triste, mais desanimada, com mais raiva do mundo. Isso ataca principalmente a sua saúde física. Como João faz para converter essa frequência energética baixa que chegou? Como ele converte isso e faz isso uma frequência alta? João agora, ao ouvir essa ofensa, não diz nada. Ele já bloqueia em sua mente, na hora, qualquer julgamento. Pelo contrário, ele vai ter compaixão desse colega de trabalho e vai pensar o que levou o seu colega de trabalho a ter o ofendido. Ele vai se colocar no lugar do seu colega de trabalho e vai ver como o seu colega o enxerga. Então, ele vai entender também que esse colega fez essa ação por não conseguir lidar com tal sentimento. Ele vai tentar entender os traumas que esse colega passou na infância, com pai, com mãe, vai tentar buscar uma justificativa. Isso chama-se empatia com compaixão. Pasmem, quando ele se colocar no lugar do colega, mas tendo a compaixão das situações que machucaram o seu colega e que o fizeram a falar isso, nessa hora ele estará convertendo a frequência energética baixa que chegou em alta, pois ele vai estar aprendendo algum ensinamento que esse seu colega deveria ter e não tem. O que provavelmente foi a falta dele que ocasionou a ofensa. Então você vai estar aprendendo algo novo. Então João saberá que essa vitória veio com chave de ouro e vai fazer outra pergunta. O que de bom eu aprendi com essa ofensa? O que essa ofensa me trouxe de bom? O resultado é um crescimento de frequência energética sendo oriundo de uma conversão tóxica. Então ele fecha todo esse processo com a frase final: está tudo bem, foi o máximo que essa pessoa poderia fazer. Eu a amo, assim como Cristo me ama, e sabe que eu erro todo dia também. Eu vou jogar isso no lago do esquecimento. Isso tudo parece ser muito lindo na teoria, né? Não vou te falar que isso seja fácil na prática, mas agora você está sabendo as regras do jogo. Já é o início, e isso é algo muito bom. E o que faz com que sejamos bons é a prática constante. Você não vai conseguir acertar e ter essa maturidade todas as vezes logo de início, mas a prática vai te levar a uma perfeição incrível. Resumindo este capítulo sobre frequências e energias, tudo se resume em amor. Jamais critique ou julgue a pessoa. A Bíblia faz esse papel, inclusive com você, olho a olho, olhando para a pessoa na cara dela. Quando o Espírito Santo te falar para fazer, aprenda a amar e ter compaixão das pessoas e saber que o seu senso de justiça não é o mesmo senso de justiça de Deus. Ache sua identidade, o seu propósito de vida, juntamente com o seu chamado ministerial em Cristo, aqui nesse ciclo da vida. Tenha sempre em mente pensamentos positivos, de paz, de amor. Saiba que o norte de tudo isso é Jesus Cristo. Quando tudo estiver fora do controle, é Ele que te carrega. Eu tenho certeza que se você praticar esses ensinamentos do livro, o próprio Espírito Santo de Deus irá te revelar ferramentas ainda mais eficazes para que você possa também ajudar a vida de outras pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Capítulo 3. Comportamentos e ferramentas imbatíveis. Comportamentos e ferramentas são essenciais. Por exemplo, você tem a missão de derrubar uma parede, trabalha na construção civil. Contudo, o que você tem é uma ferramenta pequena, uma marreta. Com muito esforço e dedicação, você conseguirá quebrar esse muro. Porém, se você tiver à disposição um maquinário elétrico, um martelete de grande porte,
e desenvolvido exclusivamente para isso, você conseguirá quebrar esse muro com muito mais rapidez, tendo muito mais vigor para operar com outras demandas. Tudo isso porque você esteve trabalhando com a ferramenta certa. Agora preste atenção. Agora que você entende o que é energia e como é o processo de conversão e canalização para transbordar, vamos observar algumas ferramentas comportamentais que são essenciais para fazer todo esse processo com bastante êxito. Primeira ferramenta, o amor. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletindo em suas ações, está embasado no amor. Primeiro, o amor como Deus te ama. Segundo, no modo como você ama o seu próximo. E terceiro, o modo como você se comporta ou o que faz para o seu próximo. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Segunda ferramenta, alegria. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido em ações, está embasado na alegria. Procure nos exemplos citados acima, o primeiro capítulo, como manter sempre sua frequência energética alta. Busque em Jesus Cristo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, vigiando e congregando com os irmãos. Peça alegria ao Espírito Santo de Deus. Veja, os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Salmos 71. Terceira ferramenta, paz. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido em suas ações, está embasada na paz. Essa tranquilidade de espírito é fundamental para ter equilíbrio emocional, principalmente nos embates que você sofrerá para ter a tranquilidade em converter aquela inveja em transbordo cristão. Por isso, é com muita oração e jejum que se busca a paz, sabendo que é um fruto dado do Espírito Santo. Não por nosso merecimento, mas como consequência de conexão com Ele. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14:27. Quarta ferramenta, paciência. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido suas ações, está embasado na paciência. Uma ferramenta fundamental e extremamente eficaz em todo esse processo, pois é com paciência que temos perseverança e persistência. Deste modo, exercitamos rotineiramente essas práticas cristãs. Então, pelo nosso exemplo, estamos dando frutos. É sobre isso que o apóstolo Tiago escreveu em sua carta. São esses os verdadeiros frutos que Cristo espera de nós. Alegre-se na esperança, jamais pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12. Quinta ferramenta, a amabilidade. Todo o processo de empatia e compaixão e que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido em suas ações, está amparado na amabilidade, usando essa ferramenta, ou seja, sendo educado, fino, mostrando gentileza, atenção, cortesia, delicadeza, com firmeza, se portando com graciosidade, demonstrando um caráter de Cristo. Olhe só, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com os outros, apto para ensinar e paciente. 2 Timóteo 2:24. Sexta ferramenta, bondade. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido em suas ações, está embasado na bondade. Essa ferramenta comportamental é de grande valia, pois ajuda a ter o altruísmo para com o próximo, auxiliando e tendo disposição para andar 2 milhas quando solicitado 1. Esteja sempre aberto a praticar a bondade, pois o que você faz para o seu próximo, você faz para Deus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Sétima ferramenta, fidelidade. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido em suas ações, está embasado na fidelidade. Saber sua verdadeira identidade em Cristo, ou seja, que você é a imagem e semelhança dele, que ele morreu naquela cruz e ressuscitou, e estando assentado à direita de Deus Pai, sabendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, então precisamos ser fiéis até o fim dessa convicção,
pois isso nos dá forças para combater frequências baixas que assolarão nossa fé. Então, deste modo, precisamos ter fé e sermos fiéis até o fim em nossa convicção cristã. Veja só, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmo 101. Oitava ferramenta: mansidão. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e empatia, que resulta na pregação de Cristo, mesmo que seja refletido em suas ações, está embasado na mansidão. Essa é uma ferramenta comportamental muito importante também, pois é uma característica essencial para converter os embates agressivos de terceiros. Toda ação branda, mansa desvia o furor. Salomão escreveu esse provérbio com muita felicidade. Sua atitude mansa, assim como Jesus Cristo foi e é manso, é fundamental para obter esse processo com mais facilidade. Olha só, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus Cristo, Mateus 11, 29. Nona e última ferramenta: domínio próprio. Todo o processo de empatia e compaixão que gera perdão e resulta em suas ações está baseado no domínio próprio. Saber controlar todas as suas variáveis emocionais é extremamente importante. Saber que não pode fazer tal ação, mesmo que isso desagrade o seu corpo, mas faz sabendo que o seu benefício é futuro a longo prazo. Então, exercita o seu domínio próprio e se torna uma pessoa mais forte. Veja só, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, 11. Todas essas ferramentas são fundamentais, mas saiba que a maior de todas elas é a primeira ferramenta, o amor. Ele é a grande chave. Primeiramente, ame a Cristo, se sinta amado por Ele. Deste modo, então, você saberá o que é temer a sua sã doutrina. Consequentemente, ame ao seu próximo e, por fim, mostre ações e dádivas comportamentais ao seu próximo. Pois o que faz para o seu irmão, então faz para Cristo também. Se ainda não é um cristão e sentiu dentro de você um sentimento de alegria, de recomeço, saiba que o Espírito Santo de Deus é o caminho. Para possuir o Espírito Santo de Deus é muito simples. Você pode fazer em seu quarto, em secreto. Declare agora de todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Verbalize agora comigo. Fale. Repita comigo. Senhor Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo, Criador de tudo e de todos. O Senhor venceu a morte, ressuscitou e está sentado à sua direita. Eu o confesso agora como meu único suficiente Criador, meu único suficiente Salvador, e deixo minha vida em suas mãos. Eu sei que o Senhor fez a dispensação do seu Espírito Santo, a qual eu peço educadamente que habite em mim agora, pois eu te declaro novamente, Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e Salvador da minha vida. Agora, e deste modo eu perdoo a todos que me ofenderam, e peço também perdão dos meus pecados. Assim, eu te peço novamente que habite em mim, Espírito Santo de Deus. Amém. Fazendo essa confissão, você estará apto a receber o Espírito Santo de Deus. Procure qualquer igreja evangélica que tenha Jesus Cristo como Deus e a Bíblia como manual de fé. Por sinal, se você fez essa oração e quiser uma Bíblia, me contate via e-mail. Busque por mais profundidade, clame por esse Espírito Santo de Deus. Tenha certeza que ele te ajudará. Sua vida será impactada de uma tal maneira que receberá instruções muito mais profundas e únicas para você triunfar. Deus te abençoe. Mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Efésios 5, 18 e 19. Este livro não tem a finalidade comercial, então compartilhe o máximo que puder, da forma que você achar mais eficaz. Os direitos autorais são do Espírito Santo de Deus. Deste modo, a graça dele é o bastante para todos. Vamos compartilhar de graça o que recebemos por compaixão e, evidentemente, por graça imerecida. Jesus Cristo te abençoe. Esse é o fim do livro.